Olá, tudo bem? Eu sou o professor de Geografia, Roberto Farias, e trabalho também na área ambiental, principalmente com perícia ambiental, cadastro ambiental rural, o CAR, e geoprocessamento. E trago aqui nesta aula o Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, que é uma das principais leis, se não a principal, para você, perito ambiental, certo? Então vamos trazer aqui esta aula para vocês se prepararem para este concurso do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. A aula esta para o curso preparatório Perito VIP. Segundo os estudos de Nicole Camargo, o que vem a ser o Código Florestal, então? É a lei que institui as regras gerais sobre onde e de que forma a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada. Ele determina as áreas que devem ser preservadas e quais regiões são autorizadas a receber os diferentes tipos de produção rural. E vem a ser o Código Florestal, então? O Código Florestal é uma importante lei ambiental a qual dispõe sobre a proteção da vida nativa com o objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável. Para isso, ela estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, destaque vegetação nativa, áreas de preservação permanente e as áreas também de reserva legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Importante destacar aqui, como eu sempre digo, nós estamos fazendo um resumo aqui que você não se atenha o que nós estamos ensinando aqui, estamos procurando dar o nosso melhor, mas você também, o ideal é que você possa acessar, ler esta lei, 12.651 no caso, né, 2012. Então, o Código Florestal é a lei que compila as regras para a exploração da vegetação brasileira. São determinadas, por exemplo, as áreas que devem ser preservadas e as que podem ter algum tipo de exploração. Vamos voltar um pouco no tempo aqui, fazer um resumo breve. O primeiro Código Florestal surgiu em 1934, no governo de Getúlio Vargas. Nessa época, o Brasil enfrentava a expansão cafeeira e, como consequência, as florestas estavam sofrendo com o avanço das plantações e se afastavam cada vez mais dos centros comerciais, dificultando assim o transporte das mercadorias, certo? O decreto 23.793, promulgado em 1934, visava então enfrentar os efeitos sociais e políticos negativos causados pelo aumento do preço e eventual falta da lenha e carvão, e garantir a continuidade do seu fornecimento. Então, que fique bem claro, a preocupação naquela época não era com o ambiente, a floresta, a preservação, etc. e tal, mas sim com estas árvores para fornecessem lenha e carvão, importante fonte de energia naquela época, né, década de 1930, começo do século XX, certo? Lembrando aí, as plantações de café avançavam, né, boa parte do país aí, principalmente região sudeste e sul, já tinha chegado ao Paraná, por exemplo, né? Talvez essa preocupação aí com a falta de lenha e carvão. Para isso, o Código Florestal brasileiro obrigou os donos de terras a manterem a chamada quarta parte, ou seja, 25% da área de seus imóveis com a cobertura de mata original, uma espécie de reserva florestal. O citado decreto, então, estabeleceu, entre outros pontos, o conceito de florestas protetoras, entre aspas, né? Em que pese ainda de maneira escassa, visto que não previa as distâncias mínimas para a proteção de áreas de preservação permanente, as APPs. Foram criados limites para a ocupação do solo e uso dos recursos naturais, além das reservas florestais, por exemplo, que deveriam ser mantidas em pelo menos 25%, a quarta parte, né, de cada propriedade. O proprietário de terras não poderia derrubar mais de
3/4 da vegetação existente em seu imóvel. Com a chegada de novas fontes de energia, a lenha, em 1965, passou a ter menos importância na economia. Então, estamos em outra época, né? 30 anos depois. Paralelamente, a consciência em relação à exploração do meio ambiente cresceu, o que resultou na sanção do Código Florestal Brasileiro no governo do então presidente Castelo Branco, através da Lei 4.771 de 1965. Pela primeira vez, o que é que nós temos? Foram definidos os percentuais de reserva legal, 50% na Amazônia, 50% na Amazônia e 20% nas demais regiões do país, e as áreas de preservação permanente, as APPs, em 5 metros. Novidade que nós temos aí, né? Reserva legal, 50% na Amazônia e 20% nas demais regiões do país, e as áreas de preservação permanente, as APPs, em 5 metros. É a novidade aí. Com o advento da Constituição Federal de 1988, foram trazidas diversas inovações no âmbito ambiental. O artigo 225 instituiu, por exemplo, o meio ambiente equilibrado como direito fundamental, né? Já falamos em outras aulas aqui sobre o artigo 225, para quem se interessa de fato aí, com as leis ambientais, né? De cara tem que conhecer o artigo 225 da Constituição, da nossa Carta Magna. Então, os conceitos de reserva legal e áreas de preservação permanente são firmados na legislação. E assim, com o objetivo de preservar os diferentes biomas, a quarta parte que nós vimos já lá no decreto, né, de Getúlio Vargas, no governo de Getúlio Vargas, dos imóveis rurais, se transforma na reserva legal. Na Amazônia, no Código de 1965, metade, 50% de todos os imóveis rurais deveria ser reservada para estes fins. No restante do país, que fique bem claro, o percentual era de 20%, certo? O que temos mais aí? Destaca, portanto, o quê? Que é um novo paradigma quanto às discussões ambientais. O direito ambiental deixa de ser tratado no âmbito do direito das coisas, sobre a propriedade, né, a propriedade particular, gozo do meio ambiente, para ser tratado como medida de equilíbrio de todos os cidadãos brasileiros, visando o bem-estar coletivo, certo? Então, em 1994, com o Brasil em expansão, houve um pico do desmatamento na Amazônia. E, diante disso, em 1996, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC, edita a medida provisória MP 1522, que determina o limite para a área de reserva legal de Cerrado, bem como sanciona a Lei de Crimes Ambientais de 1998, né, corrigindo aqui, perdão. Voltando aqui, 1998, fique bem claro, tá? Isso aqui nós já passamos em outra aula, em outro momento, né? A Lei de Crimes Ambientais. Então, esta lei mudou os dispositivos do Código Florestal, aquele código de 1965. O que anteriormente era considerado apenas infração administrativa passou a ser crime, alterando, portanto, o Código Florestal em vigor desde 1965. Uma mudança já aí, né? Com a Lei de Crimes Ambientais, uma outra aula que eu já passei para vocês, né? Agora, a infração administrativa passa a ser crime. Uma mudança já nesse código. Após diversas mudanças sofridas por meio de medidas provisórias e demais leis, foi verificado a necessidade de um novo Código Florestal. As discussões que levaram à proposta de reforma tramitou por 12 anos, muito tempo, né? Na Câmara dos Deputados, em meio a muita polêmica entre, de um lado, os ruralistas, fazendeiros, e do outro, os ambientalistas. Em 25 de maio, então, de 2012, a Lei 12.651 foi implementada pela presidente Dilma Rousseff, porém com alterações na redação do projeto, de modo a vetar alguns dispositivos e modificar outros por meio de medida provisória. A medida provisória aí, número 571, no mesmo ano. Quais são os princípios do Código Florestal, então? O Código Florestal
a fim de alcançar os seus objetivos prioritários, deve atender a alguns princípios, os quais estão intimamente ligados à preservação da vida nativa, da vegetação nativa. O primeiro princípio é a afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas de vegetação nativa, com o intuito de garantir o bem-estar das gerações presentes e futuras, certo? Então aí, o conceito de desenvolvimento sustentável, né, lá de 1986, da Gru Brundtland, certo? Devemos salientar aqui que nós estamos na semana da COP30 em Belém do Pará, né? Hoje, dia 11 de novembro, começou ontem, dia 10. É fácil perceber que o princípio acima é a COP30 sobre mudanças climáticas, certo? É um dos mais importantes, esse princípio, né? Não é raro encontrar matérias jornalísticas e estudos científicos sobre o destino das futuras gerações, em decorrência da alta velocidade da degradação ambiental. Desse modo, ao seguir este princípio, há uma clara preocupação do Código Florestal em tentar viabilizar o bem-estar das futuras gerações, por meio de práticas protetivas ao meio ambiente. Ou seja, que ambiente nós queremos entregar aos nossos filhos, netos e bisnetos? Certo? Será que é o mesmo que nós recebemos dos nossos antecessores? Além disso, o Código Florestal também precisa estar em consonância com a responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais. Ademais, o que que nós temos aí? É, outra importante prática a ser seguida é o fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa. Por fim, qual é o último princípio do Código Florestal? É a criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa. Aquela pessoa pode pensar, né? O que eu ganho, bem fazendeiro, o que eu ganho em deixar de produzir aqui, de plantar, de criar meu gado, em preservar a natureza? Alguns podem pensar assim, né? Quais são os incentivos econômicos? E para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Cuidado. Aqui eu trago um pouco para vocês uma parte da lei aqui, que eu achei interessante, né? Um artigo 2º aqui. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa reconhecidas de utilidade às terras que revestem são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral, especialmente esta lei, estabelecem. É aquela história, para quem não sabe. Comprei uma fazenda, posso fazer o que eu quiser aqui? Vou te matar, vou criar gado, vou plantar soja. Não é bem por aí. Existem leis que te impedem de fazer isso, tá? Estamos falando aqui de uma das mais importantes, a Lei 12.651, o Código Florestal. Utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso 2 do artigo 275 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Que lei é essa? Código de Processo Civil. Sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei número 6938, de 31 de agosto de 1981, né? Já vimos aqui também. E das sanções administrativas, civis e penais. Parágrafo 2º. As obrigações previstas nesta lei têm natureza real, são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza,
no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. É como se diz no direito, né? Expressão em latim, propter rem. Quer dizer o quê? Por causa da coisa. Ou seja, se eu comprei uma fazenda, está com passivo aqui, crime ambiental, cidadão que vendeu para mim ou antecessor dele está com crime ambiental aqui nas costas, em processo, tem algumas punições, tem que pagar multa. O que eu tenho a ver com isso? Você vai levar o passivo. O próprio tem, por causa da coisa. Não quis comprar? Não quis comprar? Você vai levar o passivo também. Não só os bônus, mas ônus também, né? As obrigações previstas nesta lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural, próprio terreno. O que é área de preservação permanente no Código Florestal? Que é importante, né? Vamos discutir isso daqui. Conceito um dos mais importantes, se não o mais importante no Código Florestal. Nós devemos conhecer. A área de preservação permanente, APP, é área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com as funções ambientais de coberta ou não por vegetação nativa. Quais são as funções dela? Preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. Facilitar o fluxo gênico da fauna e flora. Proteger o solo. E também o quê? Assegurar o bem-estar das populações humanas. Populações que estão no entorno dessa APP. Aqui algumas perguntas que trazemos. Todo imóvel rural deve obrigatoriamente possuir APP? Não. A existência de APP depende de características específicas inerentes ao próprio local, a sua geografia e a sua hidrografia. Vamos trazer mais detalhes daqui a pouco sobre isso. A APP é passível de manejo florestal sustentável? Não. Como a própria denominação sugere, preservação permanente. Então não tem manejo aí. Preservação permanente. É permitido o acesso de pessoas somente e animais às áreas de preservação permanente, somente para quê? Obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental. Legislação. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Então, eu não posso construir nada em APP. Eu não posso construir uma casa no APP. Eu não posso construir uma fábrica no APP. A APP é uma fábrica agricultura, pecuária, tá? Destacando aqui o campo, né? A APP significa o mesmo que área de reserva legal? Não. A APP não era de reserva legal. A lei determina, conceitua tanto a APP como a reserva legal. A APP não era de reserva legal e vice-versa. São áreas distintas em imóvel rural. Em determinadas situações, é admitido cômputo da APP no cálculo da área de reserva legal, para que esta atinja o percentual mínimo exigido por lei, porém uma não substitui a outra. Então, a APP pode entrar no cômputo da área de reserva legal aí. Área de reserva legal, então. A área de reserva legal é aquela área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Observados os percentuais mínimos em relação à área do imóvel, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. A área de reserva legal e as APPs, uma vez devidamente regularizadas, deixam de pertencer ao imóvel rural? Constitui um tipo de desapropriação e passam a pertencer ao IBAMA ou à União? Não. Tanto a área de reserva legal como as APPs não se constituem áreas desapropriadas, não são do IBAMA ou da União. Como já vimos aqui em outra aula, né, sobre reserva, eh, Parque Nacional, unidade de conservação, é outra coisa, né?
não se constituem áreas apropriadas, não são do IBAMA ou da União. Permanecem, logicamente, partes integrantes do imóvel rural. O seu fazendeiro está na sua fazenda, pertence a você, tem que preservar. No caso da área de reserva legal, a destinação e forma de uso é que são distintas, diferenciadas, certo? Há risco da APP e da área de reserva legal serem desapropriadas por serem áreas não utilizadas na agropecuária e no reflorestamento, ou ainda, no caso da reserva legal, haver limitação da sua forma de uso? Não, ambas caracterizam-se como áreas cujas finalidades previstas em lei são a preservação e a proteção, ou seja, estão amparadas pela legislação pertinente como áreas de interesse ambiental, desde que devidamente regularizadas conforme procedimentos próprios, específicos. Isso é válido para as demais áreas de interesse ambiental, tais como área de servidão ambiental, de declarado interesse ecológico, de floresta nativa, reserva particular do patrimônio nacional, RPPN, como vimos em outra aula. Aqui uma imagem que ajuda a entender melhor, né? Elaborada durante a lei, isso aqui extraída da revista, né, do Globo Rural, né, um APP aí, APP Nascente de Rio, raio mínimo de 50 metros ao redor de nascentes, em costas, regiões com declividade superior a 45 graus, você não pode construir nada ali, topo de morros, montes, montanhas e serras, mata ciliar, né, aquela mata que fica nas margens dos rios, 30 metros a 500 metros em cada margem, e aqui embaixo reserva legal, né? Área necessária à proteção da fauna e flora nativas. É permitido o manejo sustentável nessas áreas. Aqui pode. Lá não, mudou. Estou aqui na Amazônia, 80% tem que ser reserva legal. No Cerrado 20 a 35%, né? Outros 20%. Vimos aqui com o vento FHC, né? Mudou a questão do cerrado aí. Aumentou também a proteção. O que mudou na lei aí, né? Reserva legal, alternativa de completização da área de reserva legal em outro estado, mas no mesmo bioma. Os proprietários também poderão pagar para compensar áreas desmatadas. Novos programas de regularização ambiental deverão ser criados. É o PRA, que nós chamamos no Código Florestal, né? Então, fique atento. Não confunda o conceito da APP com o de reserva legal, uma vez que este último é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural com a função de assegurar o quê? O uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover o quê? A conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Vamos agora a um ponto muito importante sobre as APPs. Então, o Código Florestal prevê que a vegetação situada em uma área de preservação permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante. Outro importante princípio do Código Florestal é a reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na presença do país nos mercados nacional e internacional de quê? Alimentos e bioenergia, né, como biodiesel, o álcool, né, por aí vai. A ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, de modo a ressaltar o compromisso do país com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo, da vegetação, é outro princípio desta lei. Então, nós temos que buscar o equilíbrio, né, entre o uso e a preservação. Desse modo, caso ocorra o desmatamento da vegetação situada nessa área, salvo nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental. Sobre isso aí, não esqueça, escreva aí. Salvo em quais hipóteses? Utilidade pública,
interesse social ou de baixo impacto ambiental. Daqui a pouco eu trago cada um desses, tá? Alguns exemplos estão definidos na lei. O proprietário, possuidor ou ocupante é obrigado a promover a recomposição da vegetação. Entretanto, essa obrigação é de natureza real e não pessoal. Mas o que isso quer dizer? Bom, como a sua natureza é real, caso a propriedade seja vendida, a obrigação de recompor a vegetação também será transmitida. Ou seja, o adquirente da área será também obrigado a realizar esta ação. Qual o nome que nós falamos aqui? No direito é usado? Próprio terreno. Próprio terreno, tá? Comprou, levou. Passivo também. Desculpem. Assim percebe-se que tal obrigação acompanhará a área de preservação permanente e não o indivíduo causador. Aproveitando o assunto de supressão de vegetação nativa, vimos que há a possibilidade de realização de tal prática nos casos expressamente autorizados, que seja de utilidade pública, interesse social de baixo impacto ambiental. Sobre isso aí. Entretanto, caso essa supressão seja realizada com vegetação nativa, protetora de nascentes, dunas e restingas, ela apenas poderá ser autorizada apenas em caso de utilidade pública, só utilidade pública, né? Nascentes, dunas e restingas. Além disso, vale salientar que é dispensada a autorização do órgão ambiental competente para execução em caráter de urgência de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil, destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. Então, vamos trazer aqui o que é ser utilidade pública de acordo com a lei, né? Aquelas exceções que vimos aqui. As atividades de segurança nacional e proteção sanitária. B. As obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, né? Rodovia, ferrovia, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e o quê? Cascalho. C. Atividades e obras de defesa civil. D. Atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais referidas no inciso 2 deste artigo. É a definição de APP que nós temos lá. Letra E. Outras atividades similares, devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, ou seja, o presidente da República. Que vai ser de interesse social. Letra A. As atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, que é retirada e transporte, né, do solo, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas. B. A exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar, ou por povos e comunidades tradicionais, como quilombolas e indígenas, por exemplo, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique o quê? A função ambiental da área. C. A implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre, em áreas urbanas e rurais consolidadas. Consolidadas, como nós vimos aqui, deixar bem claro, o que é uma área consolidada? Então, o Código Florestal, ele entra em vigor em 2012. Então, eu falei que não pode ter uma construção, por exemplo,
na margem do rio. Vamos aproveitar essa figura aqui. Você não pode ter construção na margem do rio. Aí você diz assim, você toma um processo, você diz assim. Só que eu tenho essa construção aqui, foi feita em 2005. Então o código entra em vigor em 2008. A lei é de 2012, a lei é de 2012, mas se refere a 2008 era consolidada. Se você conseguir provar que aquela sua construção foi feita antes de 2008, vai se livrar do crime, tá? Vai se livrar do crime. Então, sua área, você diz que é consolidada, certo? Então, aqui observadas as condições estabelecidas nesta lei. Bem, a regularização fundiária de assentamentos humanos, ocupados predominantemente por populações de baixa renda, em áreas urbanas consolidadas, observadas as condições estabelecidas na Lei 11.977, de 7 de julho de 2009. Né? Um exemplo que nós temos é de movimento social, movimento sem terra. Né? Se foi assentamento humano, ocupado predominantemente por população de baixa renda, em áreas urbanas consolidadas, né? A regularização fundiária, que fique bem claro, tá? Letra E, implantação de instalações necessárias à captação e condução de quê? De água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são parte integrantes e essenciais da atividade, certo? Como pequenas usinas hidrelétricas, né? F. As atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho outorgadas pela autoridade competente. Lembra que extração de areia, argila, saibro e cascalho, salientamos que não faz parte de atividade pública? Está onde? Interesse social. Tá? G. Outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio quando inexistia alternativa técnica e locacional à atividade proposta, definidas em ato de quem? Do chefe do Poder Executivo Federal. Que, artigo 10, atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. O que nós temos? Letra A, a abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias a travessia de um curso d'água ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou a retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável. Letra B, implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água quando couber. C. Implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo, como acontece em muitos parques por aí, né? D. Construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro. Letra E. Construção de moradia de agricultores familiares, pequenas propriedades, né, familiares remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas, perdão, e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores. Né? Você vai lá, tem um poço, vai com balde. Né? F. Construção e manutenção de cercas na propriedade. G. Pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável. Letra H. Coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência, ou seja, para o seu próprio sustento e da sua família, é claro, e produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos. E plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique a função ambiental da área. J. Exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar. Poucas pessoas ali, né, família, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente
nem prejudiquem a função ambiental da área. E por último, letra K, outras ações ou atividades similares reconhecidas como eventuais e de baixo impacto ambiental, como estamos falando, né, em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, ou dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, certo? Então, quais são as áreas de preservação permanente no Código Florestal? Vamos ver aqui. Bom, de acordo com a Lei 12.651 de 2012, o Código Florestal são consideradas APPs localizadas tanto na zona rural quanto na zona urbana. Vamos ver aqui então. As faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde que a borda da calha do leito regular em largura mínima e cursos d'água de perene, né? Aquele rio permanente, tá? E efêmero é aquele rio que nós temos aqui. Choveu menos, vai secar, né? Vou salientar aqui o seguinte: nesta parte aqui do Código Florestal, em relação a rios, largura de APP, houve uma mudança na lei no ano passado, se não me recordo, que esta APP ela pode ser definida de acordo com leis municipais. Tá? Então, o município pode fazer uma mudança aí nesta lei. Se o município não fizer, vale a lei federal. Estamos falando de largura e rios, tá? O ideal quase sempre que haja mais restrição do que o contrário, né? Então, se o município não faz a sua lei, o que vale em área urbana, que fique bem claro, em área urbana, certo? Então, o que vale, caso essa lei não exista, o município não cria essa lei, largura de APP aqui vai ser 30 metros em cada margem, se o rio tem abaixo de 10 metros de largura, né? Se o rio tem 10 metros, 10 metros a 50 metros de largura, ele vai ter a largura da APP vai ser 50 metros em cada margem. Planície de inundação. E fique bem claro, a planície de inundação pertence ao rio também, tá? Por isso nós temos visto no nosso país, em várias cidades, vários estados, enchentes e inundações, né, quando é mais grave, que acabam afetando muitas pessoas. Tá? Não deve haver construção em margem de rios. Existe o perigo, existe o risco, existe a lei também, certo? Então, até chegar aí a largura acima de 600 metros, a largura da PP, olha o que que vai ser, ó, 500 metros de cada lado, tá? Não deve haver construção ali. Repetindo, o Congresso Nacional aprovou uma lei que deu abertura para que os municípios, em áreas urbanas, possam fazer mudanças nesses números aí, tá certo? As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima, em zona rural de 50 metros, se o corpo d'água for de até 20 hectares de superfície, e de 100 metros, se maior que 20 hectares. Em zona urbana, de 30 metros, menor, né? Lagoas e lagos naturais. Temos aqui no Rio de Janeiro várias, né? A Lagoa de Araruama, Lagoa do Rio de Freitas, Maricá. Aí tem que se dar conta aí das construções, como eu disse antes, que fique bem claro, em área consolidada. Lagoa do Rio de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro, ocupada há décadas, né? As áreas do entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais. As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, no raio mínimo de 50 metros. Então, não deve haver construção também nas proximidades de nascentes de rios. As encostas ou partes dessas com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% da linha de maior declive, né? Então, quem trabalha com topografia, 45 graus, né? Equivale a 100% da linha de maior declive. As restingas, os manguezais e as bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais.
Sobre Restingas, eu trago uma informação de hoje, 11 de novembro, uma discussão que o Ministério Público de Santa Catarina levou ao STJ sobre algumas construções, defendendo que as Restingas, todas as Restingas fossem APPs, no país como um todo. Isso acarretaria impedimento, quem sabe até demolição de algumas construções em boa parte do Brasil, né? Nós estamos assistindo vários estados no Nordeste, também no Nordeste, né? Construções de resorts e por aí vai. Uma cidade que cresceu bastante na área litorânea nos últimos anos, né? Foi Balneário Camboriú. Então, o MP de Santa Catarina levou para o STJ essa situação, defendendo que as restingas toda restinga fosse APP. Só que hoje todos os, eh, todos os membros do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, todos os juízes, por unanimidade defenderam que a restinga fosse somente o que está definido nesta lei. Nesta lei, tem a definição de manguezais, restingas, veredas, etc. Diz que as restingas são APPs somente quando elas são fixadoras de dunas e protetora de áreas de manguezal, tá? Então, o STJ deu ganho de causa a ruralistas, fazendeiros, construtoras, defendendo que, de acordo com esta lei, restinga só é APP em caso de fixação de dunas e protetora de manguezais, certo? Vamos ver se nos próximos capítulos, quem gosta desse assunto, quem puder acompanhar, nos próximos meses aí, né? Pode haver recurso, né? Vamos ver. Mas por enquanto o STJ, hoje, dia 11 de novembro, por unanimidade, votou que nem toda restinga é APP, só nesse caso, como está definido nessa lei, fixadora de dunas e protetora de manguezais. Tá certo? As áreas de altitude superiores, altitude superior a 1.800 metros, a faixa marginal e projeção horizontal, com largura mínima de 50 metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. Veredas tem mais, né? Minas Gerais, Nordeste, né? Então, o que era de reserva legal? Como já definido anteriormente, reserva legal é o quê? É área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação de quê? Da biodiversidade, bem como o quê? O abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. É importante salientar que todo imóvel rural deve manter em sua propriedade área com cobertura de vegetação nativa. Mas qual deverá ser o tamanho desta reserva? Bom, os percentuais da reserva legal em relação à área total do imóvel são. Vamos lá? Para imóveis localizados na Amazônia é legal. Você comprou uma fazenda lá na Amazônia, e agora? 80% no imóvel situado em área de floresta. Não vai poder construir muita coisa, não. 35% no imóvel situado em área de cerrado. 20% no imóvel situado em área de Campos Gerais. Para imóveis localizados nas demais regiões do país, como aqui no nosso caso, né, Rio de Janeiro e a Mata Atlântica é predominante, 20% da área total do imóvel. Né? O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha em 22 de julho de 2008, olha o que eu disse, a área de reserva legal em sua extensão inferior ao estabelecido no artigo 12, poderá regularizar sua situação independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolado ou conjuntamente. Compor a reserva legal, permitir a regeneração natural da vegetação na área de reserva legal, compensar a reserva legal. Né?
Como vimos antes, pode ser outro estado, mas tem que ser o mesmo bioma, tá? Então, 22 de julho, que é o marco, como eu falei antes, aquele caso das APPs, área consolidada. Aqui é outra situação, é de reserva legal. Terceiro, parágrafo terceiro aqui, né? A recomposição de que trata o artigo inciso 1 do caput poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas, com exóticas também, ou frutíferas. São espécies exóticas, são aquelas espécies que vêm de outro lugar, né? Para esse bioma. Tá? Sejam, destaque aqui, é claro, para, para a flora, mas pode ser fauna também, espécie exótica, tá? Em sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros. Caput de parágrafo com redação dada pela Lei 12.727, de 17 de outubro de 2012. 1. O plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas, de ocorrência regional. A terra composta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% da área total a ser recuperada. Eu quero encher meu bioma aqui, minha fazenda, de espécie exótica, espécie que veio de outro lugar. Tem um limite para isso aí, ó, até 50%. Fique atento, ó. De acordo com o Código Florestal, os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto não estão sujeitos à construção de reserva legal. Aqui no Rio de Janeiro, né? SEDAI, por exemplo, já foi privatizada, né? Além disso, não será exigido reserva legal em áreas adquiridas ou desapropriadas com objetivo de implantação e ampliação de quê? De capacidade de rodovias e ferrovias, bem como aquelas para concessão, permissão ou autorização para a exploração de quê? De potencial de energia hidráulica, né? Então, assim como na área de preservação permanente, a APP, a reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante. Entretanto, será admitida a exploração econômica da reserva legal, mediante o quê? Manejo sustentável, previamente aprovada pelo órgão ambiental competente. Aqui no estado do Rio de Janeiro, é o INEA, federal, do IBAMA, ICMBio. Uma das questões, então, uma das questões. Algumas questões aí. IGP, Instituto Geral de Perícia Santa Catarina, 2017. Sobre essa área de reserva legal, é correto afirmar: observar determinadas condições, é admissível o manejo florestal sustentável em tais áreas, independentemente da autorização do órgão ambiental competente, que acabamos de ver o que é aqui agora. Tem que ter autorização. B. As atividades realizadas em tais áreas após 22 de julho de 2008 podem continuar a ser realizadas, desde que autorizadas. Podem não. Acabamos de ver aqui agora, né? Tem que haver compensação, tem que haver composição. C. Cabe ao proprietário ou possuidor que não possua área de reserva legal na extensão exigida pelo artigo 12 da Lei número 12.651 de 2012, o Código Florestal, regularizar sua situação mediante o quê? Recomposição, regeneração natural ou o quê? Compensação. Letra D aí, né? As áreas destinadas à compensação da reserva legal devem estar situadas na mesma bacia hidrográfica da área a ser compensada. Nem sempre, mas tem que ser o mesmo bioma. Tá? IGP, mais uma questão de Santa Catarina, 2017 aí. Sobre APPs e reserva legal, é correto afirmar. Letra A, na hipótese de se computar as APPs do cálculo da área de reserva legal, o regime daquelas, das APPs, se modifica, passando a ser regido pelas regras relacionadas a esta. Reserva legal, nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A APP é uma coisa, a reserva legal é outra. B. A obrigação de recuperar tais espaços protegidos transmite-se ao sucessor a qualquer título. Terrém. Põe isso na cabeça, hein? Põe isso na cabeça. Grava aí. Próprio terrém. C. As APPs podem ser computadas no cálculo da reserva legal, mesmo que isso implique em conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. Errou aí no final. Letra D. São institutos distintos, com regimes jurídicos próprios, cada qual previsto em uma lei federal diferente. Nada a ver. Estamos finalizando o nosso estudo sobre o Código Florestal, Lei 12.651, 2012, que fala sobre APPs e reserva legal.
Mais uma do IGP, são áreas de preservação permanente pelo efeito da Lei 2.651, exceto em torno de lagos e lagoas naturais em faixa de largura mínima variável, conforme se trate de área urbana ou rural. Dunas, errado. Primeira certo, é APP. Dunas não são APPs, tá? Olha o que foi de Restingas aí, ó. O STJ decidiu hoje. Restingas como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, certo? Definição de. Não, isso aqui não é definição de restinga, não, tá? Quem se interessa em estudar restinga vai saber que não é só isso. Mas, de acordo com esta lei, restinga para ser APP tem que ser o quê? Fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, tá? E os manguezais em toda a sua extensão, tá? Mas sobre manguezais eu posso falar com propriedade, que é um ecossistema, que é um bioma. Eu faço pesquisas há mais de 20 anos. Na graduação, na UFRJ, eu fiz um trabalho, pesquisa sobre os manguezais de Duque de Caxias. Mais adiante, na minha pós-graduação em gestão e licenciamento ambiental na Castelo Branco, eu fiz já subida do nível do mar sobre o manguezal de Sepetiba. Tá? Fiz um trabalho parecido com o manguezal de Caxias, anos depois, sobre o manguezal de Sepetiba. Tá? A subida do nível do mar, uma simulação com uso de geoprocessamento, com mapeamentos através do geoprocessamento. Tá certo? Mais uma do IGP. Sobre área de preservação permanente, as APPs, é correto afirmar o quê? Possui o mesmo regime jurídico daquele previsto para o bioma Mata Atlântica. Não. Vimos Mata Atlântica, nossa aula anterior, veio da Mata Atlântica, né? Constitui-se unidade de conservação de proteção integral. Não, outra aula também nós vimos unidade de conservação, né? C. Não admitem qualquer tipo de intervenção em hipótese alguma. Vimos que existem algumas exceções. Interesse público, interesse social, atividade pública, né? E pequeno impacto ambiental. Baixo impacto ambiental, né? São áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, que visam, dentre outras coisas, a preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e o quê? A biodiversidade. Definição de APP é isso daí. Polícia Científica de Pernambuco, uma questão de 2016. Presta atenção aí, perito. A respeito de recomposição de reserva legal, assinale a opção correta. Letra A. No sistema agroflorestal, a recomposição de reserva legal é revisada com plantio de espécies exóticas, separadamente do plantio de espécies nativas. Separado? Não. Pulo para C? D para E? O proprietário ou possuidor de uma reserva legal que optar por recompô-la terá o direito de ceder a exploração econômica dessa reserva sem a necessidade de apresentar um plano prévio de manejo florestal. Tem que apresentar o plano, é claro. Tem que apresentar o plano, né? Já vimos aqui. D. É dever do proprietário ou possuidor da reserva legal o uso alternativo do solo em que está a área necessária à recomposição ou regeneração da reserva. Uso alternativo do solo? Estranho, né? Letra E. A recomposição de reserva legal deverá ser concluída em até 10 anos, abrangendo-se a cada 2 anos, no mínimo um quinto da área total. Então, a resposta certa é letra B. A área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% da área total a ser recuperada, né? Então, foi o que vimos aí. Última questão, Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Com respeito ao que preconiza a Lei Federal 12.065 de 2012, são entendidas como atividades de interesse social. Interesse social. Letra A. As atividades de segurança nacional e proteção sanitária? Não, atividade pública. Aqui nós estamos falando sobre aquelas exceções, né, para supressão de vegetação em APPs.
Vou pular para C, hein? As obras de infraestrutura destinadas às concessões aos serviços públicos de transporte, sistema viário, saneamento, gestão de resíduos e energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais. O que é isso? Utilidade pública. D. Atividades e obras de defesa civil. Utilidade pública. Letra E. Atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais de preservar os recursos hídricos. A definição de APP aí, ó. A paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. Facilitar o fluxo gênico. Inciso 2, lembra? De fauna e flora. Proteger o solo e assegurar o bem-estar de quem? Das populações humanas. Isso é o quê? Utilidade pública. Então a resposta certa é a letra B. O que é interesse social? As atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras, espécies invasoras, né? E proteção de plantios com espécies nativas. Então a resposta certa, interesse social, letra B de bola. Então, vamos parar por aqui. Espero que tenham gostado destas aulas. Fico à disposição para quem quiser me procurar depois. Espero que tenham gostado. Cuide-se bem. Boa sorte nesta prova para vocês todos, né? Para o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul e para quem depois fazer outras provas também. Quero prestar aqui meus agradecimentos ao Perito VIP pela oportunidade, por essas aulas, por compartilhar meu conhecimento. Espero que fiquem satisfeitos. Até breve, boa sorte, tudo de bom para todos. Abraço.